A precisão da posição pode ser definida como a probabilidade de que a posição calculada esteja dentro de uma distância especificada da posição real. Esta medida de performance indica a confiabilidade da computação, considerando que o sistema está operando sem falha. Nós aprendemos que para voar em uma aerovia RNP-1, por exemplo, o sistema precisa apresentar uma acuracidade mínima de 1 milha náutica durante 95% de todo o tempo de voo. Ou seja, em 95% do tempo de voo, ela pode estar em qualquer ponto deste raio. Ou seja, mesmo uma aeronave homologada para voar RNP-1, ela pode não ser capaz de voar RNP-1. A causa pode ser devido a erros de navegação relacionados ao rastreamento e posicionamento da aeronave, fazendo com que a aeronave seja incapaz de atingir a precisão de navegação necessária. Por isto, é importante entendermos os principais erros no cálculo de posicionamento da aeronave. O valor da performance de navegação é calculado considerando os seguintes erros: Path Definition Error, ou erro de definição de trajetória, Flight Technical Error, ou erro técnico de voo, e Navigation System Error, ou erro do sistema de navegação. A junção desses três erros resulta no Total System Error, ou erro total do sistema. É baseado neste erro que a aeronave precisa garantir os 95% de acuracidade. Vamos aprender mais a fundo sobre estes erros. Vamos supor que o piloto carregou um procedimento de saída em Guarulhos. Quando o piloto cria o plano de voo no computador de bordo, por exemplo, ele usa o banco de dados de navegação para representar a trajetória a ser voada. O Path Definition Error ocorre quando a trajetória feita pelo sistema RNAV da aeronave não corresponde à trajetória que era esperada voar. E é esta trajetória que é representada para o piloto. Normalmente, este erro é muito pequeno e muitas vezes pode ser considerado zero. As principais causas desse erro são arredondamentos de cálculos e resolução do waypoint. O erro técnico de voo diz respeito à capacidade da tripulação ou piloto automático de seguir a trajetória de voo. Neste exemplo, nós podemos ver que a aeronave está ligeiramente deslocada à direita da rota traçada pelo sistema RNAV. A diferença entre a trajetória definida e a posição estimada é o Flight Technical Error. Ele pode ocorrer devido a turbulência, ventos cruzados ou até mesmo voo manual. O piloto pode e deve monitorar este erro e, além disto, reduzi-lo ao máximo. Porém, devemos lembrar que esta é uma estimativa de posição calculada pelo sistema RNAV da aeronave. Portanto, a diferença entre a posição real da aeronave e a posição estimada pelo sistema é o Navigation System Error. Ele também é chamado de Position Estimation Error, ou erro de estimativa de posicionamento. Existem várias possíveis causas para esses erros, como por exemplo, erros de sensores, geometria de satélites não favorável em relação à posição da aeronave, ângulo entre os auxílios rádio em relação à aeronave de forma não favorável ao cálculo e precisão, e também a distância muito longa entre os auxílios rádio. Ou seja, estes erros variam ao longo da rota. O Total System Error é a junção de todos esses erros. O erro total do sistema precisa ser menor que o exigido para os requerimentos de acuracidade de um procedimento ou rota em pelo menos 95% do tempo de voo. Por exemplo, no procedimento ao lado, a especificação requerida é RNAV 1 ou RNP1.
Ou seja, a aeronave só poderá realizar este procedimento com um erro total de sistema menor que 1 milha náutica durante pelo menos 95% do tempo do voo. Ou seja, a aeronave só poderá realizar este procedimento se o erro total do sistema for menor que 1 milha náutica durante pelo menos 95% do tempo do voo.